Estamos de volta ao plano original. Bom dia, Shalom. Deus abençoe. Estamos aqui na temporada 3, um tempo para nós compreendermos e interpretarmos corretamente o tempo, e os ciclos de Deus são fundamentais para isso. São. Eles nos colocam realmente nesse movimento. E uma das coisas que eu acho tão interessante nos ciclos, quando a gente começa a estudar e a se mover por eles, é a opção que nós temos sempre de corrigir a rota, né? Sim. É incrível, porque e isso é o que mais acho que nos apaixona nesse processo todo. Que sempre nós podemos estar voltando numa próxima festa, num próximo mês, sempre há essas oportunidades de nós estarmos retornando e estabelecendo esse ajuste nas nossas rotas. E aí é fundamental nós compreendermos, né, qual é a proposta do Senhor em cada ciclo. Nós já falamos aqui do ciclo semanal, que é o descanso, que é o Shabat. Falamos do ciclo mensal, que é celebração e oferta de primícias. E também já falamos das festas fixas, de duas, né? Nós já falamos das celebrações de tabernáculos, já falamos das celebrações de Páscoa, e hoje nós vamos entrar em Pentecostes. E é muito importante nós estarmos assim, tendo clareza que há um movimento que nós até já abordamos quando nós falamos da Páscoa, que é a contagem do Homer. Sim. Há um movimento muito importante que é essa contagem do Homer, porque a festa de Pentecostes, em hebraico, é chamada exatamente da festa das semanas, que são as semanas da contagem do Homer. Na verdade são 50 dias, né? E são 7 semanas mais um dia. E mais um dia que culmina na festa de Pentecostes. Isso. Né? É uma festa que celebra essas 7 semanas. Então, é algo que a cultura ocidental não está realmente acostumada, né? Sim. Porque nós estamos acostumados com aquele dia, com aquela celebração, sim, aquele evento. E isso só vem evidenciar mais ainda que realmente o reino de Deus ele não é feito por monumentos, ele é feito de movimento, né? Por isso é importante, até essa semana no Palavra de Avanço, em uma das lives eu falei sobre o monumento de Nimrod e o movimento de Abraão. Sim. Né? Nós não podemos nos alinhar com o monumento de Babel, que é a estrutura de Nimrod. Nós precisamos nos alinhar com Abraão, que é o pai da aliança, o pai da fé, neste movimento do plano de aliança. O movimento da fé, na verdade. Né? Quando nós entramos nessa percepção do movimento versus o monumento, fica muito fácil de identificar como a estrutura de idolatria se opõe ao movimento do plano de aliança. Né? Então isso é muito importante nós percebermos, porque a mentalidade da idolatria, o raciocínio da idolatria é sempre na construção de monumentos. Isso. Então, até isso atrapalha um pouco quando a gente vai trabalhar sobre honra, sobre outros aspectos, porque acaba misturando, mas então isso é idolatria, isso é honra, o que é o que, né? Mas essa mentalidade do monumento, daquele dia único, exclusivo, daquele ritual, ele se opõe muito a esse movimento do reino de Deus, que é pelo plano de aliança. Sim. Porque quando a gente olha para Abraão, que foi, né, essa comparação que você fez, sim, Abraão foi o primeiro ali em que Deus expressou esse plano de aliança. Isso. De uma maneira tão nítida, tão, sim, objetiva. Quando a gente olha para a questão de aliança na Bíblia, tem lances. Sim, tem Noé, lances, né? A gente vê Noé. Não, até lá no Éden, com
do sacrifício do animal para cobrir o pecado. Sim. Né? Você vê em Noé. Sim, Noé. Mas o plano de aliança Começou assim, de uma forma redentiva ali. com Abraão. Isso. Né? Então, este movimento, e eu gosto sempre de lembrar que ele foi tirado de Ur dos Caldeus, Da idolatria. que era uma terra de idolatria. Isso. Então, ali, até que a promessa se cumprisse, quantos anos Deus levou para trabalhar e desconstruir essa mente idólatra e estabelecer uma mente de plano de aliança. E olha que interessante, né? Você vê Deus tirando Abraão da idolatria para a adoração. Em Gênesis 12, quando ele ouve a voz do Senhor e pela fé corresponde a Abraão, fazendo a travessia, é interessante que ele já não pratica mais idolatria. Ele já levanta o altar, de adoração. Então, enquanto o monumento é idolatria, o movimento é a adoração. Então, dentro do plano de aliança. E isso assim, só reforçando, a gente está trazendo tudo isso por causa do conceito da festa de Pentecostes, Sim. que é chamado a festa das semanas. E eu quero até ler aqui, ó, em Deuteronômio 16, logo depois que fala da Páscoa, ele diz assim, ó, 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Então, quando que a foice começava na seara? Em primícias na Páscoa, no 15º dia do mês de Nissan. Esse é o dia que a foice chegava na colheita, na plantação. Então, a partir daquele dia, contava-se 7 semanas. Né? Entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas, que em hebraico é Shavuot, ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Sempre a oferta é na proporção da bênção. Sempre. O problema é que muitas pessoas não têm noção e não valorizam a bênção. Então elas não têm noção do que ofertar. Essa é uma situação bem típica, né? Que é o desprezo. É o desprezo pela intervenção de Deus, é o desprezo pelo milagre que está acontecendo. E é também fruto dessa mente da idolatria, formatada na idolatria, que gera uma expectativa falsa a respeito das coisas, tanto para mais quanto para menos. Mas é uma visão distorcida do que tem para acontecer, né? Eu fico pensando, aqueles agricultores, assim, como eu não fui criada nesse contexto de agricultura, então para mim, você foi, né? Mas para mim, que sou bem, fui criada já dentro do contexto urbano, eu não tenho essa convivência, eu tenho que fazer uma forcinha aqui de imaginação e dar uma olhadinha. Mas veja, os agricultores, né, quando eles semeiam, eu até gostei muito porque eu assisti um documentário sobre essa parte de agricultura, até para me ajudar a entender melhor. E é interessante, porque eles precisam fazer todo um cálculo da área que vai ser plantada e tudo o que ele precisa, prevendo uma certa colheita, né? Então, correndo tudo bem, aquela colheita, ela não só vem na proporção que a pessoa fez o planejamento, mas ela pode inclusive surpreender e vir 2, 3 vezes mais do que havia sido planejado. E é isso, sabe, que eu vejo que impacta muito na hora das ofertas e das entregas, porque muitas vezes a gente quer uma colheita grande, mas para fazer a oferta, a gente faz aquele cálculo por baixo, né? Do que realmente. Então eu fico imaginando, quando eles foram começar aquela colheita, com certeza eles já tinham percorrido todo o campo plantado, eles já tinham uma noção do que realmente havia frutificado, se tinham tido prejuízo ou não. Então, ali, eles começavam já cientes
de que toda a semeadura, todo o processo climático que aconteceu, havia proporcionado uma colheita assim de determinado tamanho, E né? uma coisa que você está tocando no assunto que é extremamente importante. Os ciclos de Deus, todos eles têm a ver com colheita. Todos eles. Isso aprende o quê? Que tempo determina a colheita. Isso, Se você fizer a coisa certa, no tempo certo. certo, você tem colheita. É. Quando não há colheita, é porque ou você não está fazendo o quê? A coisa certa, no tempo certo, no lugar certo. Então, todos os ciclos de Deus e muito mais as três festas. É. E a festa de Pentecostes, olha aqui em Êxodo 23, 16. Guardarás a festa da cega. Cega é colheita. Dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo. Então ela tem 2 nomes, né? Na verdade Sim. ela tem 3 nomes. É a festa da colheita, é a festa de primícias, também conhecida como primícias, né? Então é uma festa muito importante. Outra questão também tão E também importante... naquela época, Sim, eu imagino que eles não tinham tanta variedade de culturas na agricultura quanto existem hoje, né? sim, Porque hoje a gente tem assim essa colheita o ano todo. Você tem colheita, além de tudo, as sementes foram muito mudadas, né, para que sim. elas possam ser usadas no ano todo. Então o contexto deles era Sim. completamente diferente. Então realmente era uma colheita especial, Sim. era um momento de algo diferenciado das demais, Sim. para eles chamarem de a festa da colheita, Isso. né? E exaltando os primeiros frutos. Sim. Porque dentro do conceito de primícias, você tem o primeiro e o melhor. Então, por isso que quando nós olhamos para a festa de Pentecostes, pela a festa de Shavuot, nós precisamos ter uma amplitude para perceber esse tempo. E como nós já falamos anteriormente, além de colheita, festa tem a ver com ajuntamento. Sim. Então é aquela agenda para se ajuntar perante o Senhor. Então você precisa saber com quem você vai se ajuntar na festa para celebrar ao Senhor. E aí algo que é muito importante, e nós precisamos voltar aqui, é a contagem do homem. E por que eu quero assim enfatizar a contagem do homem? Porque quem teve revelação sobre a contagem do homem no ramo estendido foi a apóstola Daniela. Eu assim, E veja, eu dando aula de sacar. Né? Mas quem teve a revelação foi ela, e a contagem do homem, tá no período da contagem do homem. No começo eu fazia sozinha, né? Você fazia sozinha. Fazia na vigília web que tinha de Exato, manhã. Exato. Até que, em 2019, eu ouvia Satanás falando ao meu ouvido, a voz do diabo. Fecha aqui em Campinas e volta para Londrina. Não ouvi, não foi uma, não foi duas. Eu falei, opa, a minha fé está em decadência. E foi... No mínimo está sendo atacada. No mínimo está sendo atacada. E nós estávamos para entrar na contagem do homem. Sim. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou, tá aí a contagem do homem. Então, trabalhe a sua fé na contagem do homem. Então, a partir daí, eu fui tendo toda uma revelação do trabalhar de Deus na contagem do homem. A importância da contagem do homem. Ou seja, das semanas. Das né? semanas. Porque até então você estava muito fixo no dia de Pentecostes. No dia, eu estava muito monumento ainda. Estava muito ali, né? É. E as semanas que produz o movimento Sim. foram, nesse momento, foi descortinada para você, né? E quando você vai olhar para as escrituras, esse tempo entre Nissan e Sivan, primeiro mês do ciclo redentivo e o terceiro, é quando Israel passa por Iar, e é um período que a fé do povo de Israel está sendo provada. Então a contagem do homem, ela é chave
para você trabalhar a sua fé. Eu falei, meu Deus! Como o Espírito Santo é maravilhoso. Como o Espírito Santo é maravilhoso. Falei, Daniela, que revelação que você teve. E desde porque, então... agora um cuidado que a gente precisa ter, porque a gente vê isso, né? Sim. É com essa estrutura religiosa que é Sim. idólatra, Sim. que vai nos trazer para situações, mesmo na contagem do Homer. Ontem mesmo eu estava olhando um calendário aleatório aí, que tem datas hebraicas. Sim. E qual que é a tendência da religião? É prender você em determinadas instruções, né? Sim. Então, depois que nós começamos a trabalhar a contagem do Homer, porque na época também não se falava nisso, Sim. e nós íamos bastante na revelação, estudando a palavra e tudo mais, Sim. depois de um tempo, e hoje já está assim bem... Tem muitos que praticam. Né? Começaram a trazer questões rabínicas. Isso. Né? E essa é uma questão E daí séria. é o seguinte, dia 1 da contagem do Homer é dia tal, dia 2 da contagem do Homer é para aquilo, dia 3, ontem eu ouvi um calendário, eu falei, meu Deus, já estão, quer dizer, não é que já está, isso aí existe lá no rabinismo. No rabinismo, isso aí é, né? Só que estão trazendo e misturando, eu falei, gente, já estão querendo tirar o Espírito Santo de novo deste movimento de revelação. E esse né? é o grande desafio. Por quê? Porque a Rainha dos Céus ou impede você de restaurar as raízes hebraicas da fé, ou leva você para o rabinismo judaico. E não para as raízes hebraicas da fé. Então, isso é algo que nós temos vigiado. Para não sermos arrastados nem para lá e nem para cá. Porque o Espírito Santo, como a gente sempre diz, né? Primeiro, Jesus é o cumprimento de tudo que a gente vê, lê, foi profetizado no Velho Testamento. Então, quando você olha hoje para o Velho Testamento, precisa ser em cima da revelação, pela revelação de Jesus. Sim. E depois, Pentecostes, como a gente está falando dessa festa, é a marca da vinda do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, que no Velho Testamento era exclusivo de determinadas funções, de determinados momentos. Sim. E ali, quando nós vamos para essa revelação, o Espírito Santo, ele que traz esse movimento dentro do que a gente aprende no Velho Testamento. Então, você pegar uma contagem do Homer e colocar ali tradições, sistematizar, gente, assim... É reduzir demais. É reduzir demais, é tirar o Espírito Santo dessa expressão, né? Então, por exemplo, como que nós fazemos? Nós sabemos que essa contagem do homem é preparação para Pentecostes. Nós sabemos que é um período para trabalhar a fé. Nós sabemos disso. É uma escola da aliança, porque também é quando Deus... Agora, a partir da fé e da aliança, é o que o Espírito Santo está dizendo naquele ciclo anual. Então, por exemplo, por isso que é importante você fazer a escola intensiva de Sacar, por isso que é importante você compreender o ciclo da criação e o ciclo redentivo. Passar por essa mudança da mentalidade. E daí você vai perceber o seguinte, a contagem do homem esse ano, ele tem uma perspectiva. O ano que vem, que tem uma outra dimensão profética no ciclo da criação, vai ter outra perspectiva. São as ênfases. As ênfases. Então nós vamos perguntar para o Espírito Santo, neste novo ano, por exemplo, o ano 5785, festa a contagem do homem. Então nós não vamos fazer o que nós fizemos o ano passado. Nós vamos perguntar, Espírito Santo, neste novo ano bíblico, como é que nós vamos operar na contagem do homem? É diferente do ritualismo sistemático, rabínico. Repetitivo. Por quê? Porque nós estamos comprometidos em restaurar
as As raízes raízes hebraicas da fé e Isso. não o rabinismo, Não o rabinismo, não a cultura. não a cultura. Né? E é aí que muitas vezes a idolatria entra. Sim, Porque para restaurar as raízes judaicas, você não, nós, né? sim, Não podemos cair na tendência de anular o que Jesus já fez e voltar para as tradições antigas. Porque Jesus cumpriu toda a lei, Jesus abriu a porta para que nós, por ele, estivéssemos cumprido essa lei diante do Senhor, sim, mas Jesus, ele nunca se sujeitou, mesmo quando ele estava ali, sim. ele nunca se sujeitou às tradições que foram colocadas Dos por homens, homens. ele mesmo diz, né? Em Em várias várias momentos, passagens, ele né? fala das tradições dos homens. E Então, como eles acrescentaram dogmas, rituais. rituais, tornando uma carga excessivamente pesada para o povo. Agora, quando você vai para Atos capítulo 2, veja que interessante. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Normalmente, muitos cristãos acham que Pentecostes é exclusivo de Atos 2. Mas se você olhar bem, você não precisa ser um especialista em interpretação de texto, né, de fazer a exegese do texto. Diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, Pentecostes já havia. Sim, O que acontece? Acontece aqui a plenitude de Pentecostes. de Pentecostes. E quando que começa? Começa lá em Êxodo 19, quando Deus chama Moisés para um encontro de aliança. Você começa lá no terceiro mês, você começa lá Deus fazendo aliança com o povo de Israel, como propriedade de Deus, como um reino de sacerdotes e reis. Né? E Moisés então sobe e recebe A Torá, palavra. a palavra, os 10 mandamentos. Que eram só 10. Que era só 10. Ai, ai. Não era uma multidão. É. Né? Então, e hoje, é importante a gente falar isso. Há muitas pessoas querendo a complexidade, quando Deus é simples. E eu vejo que é quase que assim, isso aqui é muito simples, né? Não pode ser só isso. Então, se é simples, é ralo. Se né? é simples, superficial, raso, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque hoje a própria sociedade, embora se fale muito de simplicidade, Sim. mas se valoriza o quê? Aquilo que é complexo, aquilo que muitas vezes que é misterioso, né? Então, isso sim, mas aí Jesus vem naquela simplicidade, naquela pureza, falando aquela verdade, chegando e falando, não, vai apedrejar, quem não tiver pecado, apedreja, simples assim. Então ele não veio, não deu um sermão, não falou sobre direitos humanos, não falou sobre, nem amor ali na hora ele falou, né, Adriano? Porque, às vezes, hoje em dia, tudo que você vai falar, o povo dá um jeitinho de colocar amor. Jesus nem falou assim, pessoas, nós precisamos amar uns aos outros, né? Não foi, não. Jesus simplesmente falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Veja que simplicidade. E essa simplicidade, ela precisa ser resgatada, deixa eu só colocar né? aqui. Gente, a Apóstola está falando desse texto. Sim. Porque tem gente que aí, nossa, ela está falando que Jesus disse para não amar. Não, ela está tratando Não, mas eu não falei texto. isso. Não, mas é importante. Hoje em dia, Daniela, é importante deixar isso claro para não ter interpretações. Isso. Né? Então nós precisamos chegar na simplicidade das festas. Sim. As festas elas se tornaram muito complexas, exatamente por causa disso. Então você imagina a contagem do Homer, né? Esse movimento diário de Páscoa até Pentecostes, que é um momento, e principalmente eu sempre gosto de falar que a contagem do Homer é uma janela, né?
E para mim, eu sempre via Homer como essa janela. E nós estamos, esse próximo Homer, eu já tô com uma fé sobre a próxima contagem do Homer, porque no ano da janela nós vamos estar usufruindo aí. Com certeza, o vento do Espírito vai soprar de uma nova forma. Nessas 7 semanas. Sim. E aí nós teremos assim coisas realmente totalmente que nós não esperamos, né, do Sim. Senhor para esse tempo. E aí o que acontece? Jesus, ele anuncia que nós não ficaríamos órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo para nos conduzir à verdade, para lembrar o que ele ensinou, para glorificá-lo e glorificar o Pai. Jesus disse, olha, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o Espírito Santo. Depois, em outro momento, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em Tabernáculos. Ele estava falando do Espírito Santo que viria. Veja como sempre anuncia, né? Depois da morte e ressurreição, ele diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Bababá. Irmãos, então você não pode esquecer de uma coisa. Ah, nossa, olha, Jesus falou ontem que nós iríamos receber o Espírito Santo. Não, você vai trazendo toda essa construção, né, da manifestação de Deus. E aí, em Atos 2, as janelas do céu se abrem. Pentecostes esse ano que vem. Vai ser poderoso, Por isso, e é interessante porque no Antigo Testamento, Escola Intensiva de Sakai, a festa de Pentecostes é a festa dos céus abertos. É a festa da provisão da palavra, a Torá, a provisão do sustento da colheita. E no Novo Testamento, juntando a isso, você tem a capacitação do Espírito Santo. Então, irmãos, em Atos 2, o Espírito Santo vem e capacita a igreja com dons, com unção, para o envio na missão apostólica do reino. Que é tremendo, né? Retirando, removendo de vez toda aquela estrutura de esforço humano, trazendo essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E aí é muito importante você perceber que no Novo Testamento, a palavra de Deus vai mostrar que no novo nascimento, o Espírito Santo entra em você. E essa preposição, em, em você. Mas a partir de Pentecostes, além do em, é sobre. Por quê? Porque Pentecostes, esse sobre, é essa capacitação para o envio. É dentro e fora, né? Dentro e fora. Então, dentro para transformar o caráter. O coração. Fora para capacitar na obra. Por isso não dá para desassociar dons espirituais e fruto do Espírito. Os dois são operações do Espírito Santo. Do mesmo Espírito. Então não dá para dizer assim, um é mais importante do que o outro, ou um é melhor que o outro. Não. Então, Pentecostes é esse derramar do Espírito que quebra o espírito da orfandade, que nos da traz... própria identidade, né? Sim, que porque traz também revelação. O Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim. Então é uma festa assim maravilhosa. Maravilhosa. E eu vejo assim que essas 7 semanas da contagem do Homer faz toda a diferença na intensidade de como você vai celebrar então o 50º dia que é então, o dia de Pentecostes. No 15º dia de Nissan, você começa a contar 7 semanas. Quando chega no 50º, você chegou em Pentecostes. É simples. Então, vamos celebrar e este mover do Espírito Santo, nós precisamos honrá-lo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos apagar o Espírito Santo. Nós precisamos honrá-lo. E aprender a ouvir a sua voz, né? Sim.
Hoje a gente tem realmente orado e tem feito muita guerra e procurado trazer palavras, porque há muito. O Adriano sempre fala isso, então eu vou te copiar hoje. Uhum. Há muitas vozes. Há muitas vozes. Hoje eu acho que você falou sobre isso, falei, né, no Palavra de muitas Avan. vozes. E Milhares até. milhares. E hoje se a pessoa realmente ela não tiver, se nós não tivermos essa comunhão diária com a palavra, essa dependência do Senhor, nós não vamos reconhecer a voz do Espírito Santo. E eu vejo que às vezes as pessoas elas têm uma necessidade de falar, não, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou comigo. Irmãos, quando nós sabemos que foi o Espírito Santo, nós sabemos. Sim. Nós não precisamos ficar sempre aí discutindo, debatendo. Não, né? E quando verdadeiramente nós ouvimos, tem fruto. Tem fruto, né? Então, essa operação do Espírito Santo para que nós não estejamos apagando, entristecendo, deixando de ouvir a sua voz, muitas vezes é um processo de convencimento que ele vai fazendo conosco. E hoje em dia é muito assim, você ouve uma coisa aqui, outra coisa ali, foi Sim. Deus que falou, vem um pensamento na tua cabeça, Deus falou comigo. Sim. Então, é um zelo pelo Espírito Santo. E né? Nós sempre temos as Escrituras, toda a Escritura, para nós checarmos o que o Espírito Santo está dizendo. Porque o movimento não invalida os princípios. Não. Eu gosto muito, eu sempre que tenho uma oportunidade, eu gosto de falar daquela palavra que você ministrou no final do ano, não sei se foi 2021 ou 2022, sobre a inovação que quebra princípios. 2021? A inovação que quebra princípios. Essa para mim é uma palavra assim que ela precisa estar sempre diante dos nossos olhos. Porque com tanta coisa nova acontecendo, e mesmo quando nós falamos da revelação pelo Espírito Santo, Sim. nós precisamos saber que o Espírito Santo ele não vai trazer algo que nos faz quebrar princípios, Sim. que desmereça algo que ele já falou antes. Né? Eu acho que esse é um ponto chave para nós. Nós sempre buscamos e falamos, tá, Senhor, o Senhor está trazendo essa revelação? Onde que como essa revelação ela é baseada, ela se fundamenta Sim. nessa palavra, nessa escritura. E quando a pessoa é inexperiente na fé, não é madura, ela precisa de um suporte, né? De gente mais madura. E eu gosto de citar o exemplo de Samuel. Samuel ouviu a voz, e era a voz do Espírito Santo, mas ele não sabia, ele foi conferir com Eli. Uhum. Então, sempre é importante você ter alguém, e aí a importância da liderança, nós tratamos hoje sobre isso no Palavra de Avanço, para você conferir, e não ser arrastado nem para lá nem para cá nos enganos. Isso. E aí, para a gente ir finalizando, que o nosso tempo já está concluindo, em Apocalipse, a palavra para 7 igrejas sempre foi: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. E é importante que o que o Espírito Santo disse para uma igreja não foi o que ele disse para outra. Mas para todas ele disse, Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Então nós não podemos pegar o que o Espírito Santo está dizendo a nós e obrigar que os outros compreendam, né? E seja o que o Espírito Santo está dizendo para o outro. Exatamente. E tanto isso na formação da identidade, Sim. quanto na correção, né? Sim. Porque a gente vê ali que Jesus tanto elogia, afirma Sim. a identidade de cada igreja, Sim. como ele aponta o que precisa ser corrigido. Isso. E nós precisamos ter esse cuidado, porque o Espírito Santo vai falar conosco, Sim. e nem tudo que ele está falando comigo, por exemplo, Sim. é o que ele vai falar para você. Sim. Né? Sim. Isso individualmente falando. Sim. Depois, olhando então o exemplo de igrejas, de campo, Sim. até de países, Sim. nós precisamos ter esse cuidado com essa multiforme sabedoria de Deus, esse Aleluia. zelo. Né? Pessoal, eu
conversa tá boa, mas o nosso a gente sempre se empolga, né? No E- começo, antes de começar, a gente sempre fala assim, ó, vamos cuidar do horário. veja o tempo. E assim nós estamos concluindo os ciclos de Deus. Tá? Nós estamos concluindo essa terceira temporada que nós tratamos da compreensão e interpretação do tempo, falando sobre os ciclos de Deus. E todo o nosso movimento no Ministério Apostólico Ramo Estendido e no Centro Apostólico, o Hub 5x7, nosso fundamento de operação é nesta unção de Issachar, em que os ciclos de Deus são colunas neste movimento. Amém? Para você compreender mais, aplicativo aí em cursos no EAD Ramo Estendido Escola Intensiva de Issachar. E nós queremos convidar você, e estamos convidando, para que você se mova conosco, participando e investindo neste centro apostólico, o Hub 5x7, uma clareira para as nações, este empreendimento de transformação da sociedade, uma clareira para as nações. Para você semear é simples. projetocampinas@ramoestendido.com.br projetocampinas@ramoestendido.com.br. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus Shalom. abençoe.